Que Deus abençoe, gente, sua vida poderosamente. Estamos juntos para mais uma oração. Vamos orar o Salmo 23, mas eu peço que, por favor, você preste atenção nessa palavra que eu tenho para lhe dar. Aliás, é uma orientação e vai lhe abençoar muito sobre fé e atitude. Mas voltando aqui, vamos orar o Salmo 23 e amanhã, domingo para segunda, já na segunda-feira, 12:01, nós vamos orar e encerrar a semana do Salmo 23. E você pode fazer o seu voto, o seu propósito nesse domingo. Durante todo o dia, nesse último dia da campanha, você pode fazer o seu voto dos 23. Se você não tem a pulseira, nós vamos enviar para você a pulseira e será bênção na sua vida. Eu creio que nada te faltará. E também estamos na semana de Jacó, ou melhor, no propósito de Jacó, que vai até o final do mês de maio, onde também vamos enviar a pedra e o azeite. E como Jacó, no ato profético, você vai derramar o óleo sobre a pedra, aí na sua casa, no escritório, na loja, na fábrica, na sua empresa, aonde a sua fé te mandar. E esse ato profético, ele vai trazer a resposta de Deus. Jacó usou a fé. Deus apareceu para ele e fez ele ter um sonho, uma visão, cuja tinha uma escada, cujo topo atingia os céus. E Jacó viu os anjos de Deus subindo por aquela escada até os céus, e desciam outros anjos dos céus com as bênçãos, com a vitória. Ele viu anjos subindo e descendo por aquela escada. E Deus falou com ele: Jacó, essa terra que agora você está deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. Você será grande, vai se estender para o norte, para o sul, por onde, enfim, Deus prometeu a ele a prosperidade, a grandeza. Quando Jacó se despertou daquela visão, daquele sonho, pessoal, ele não simplesmente disse assim: obrigado, meu Deus, que bom que o Senhor vai fazer isso. Ele não ficou passivo, cruzou os braços. Mas sabe o que ele fez? Em cima daquela palavra, ele não tinha absolutamente nada. Tanto é que a pedra foi o travesseiro, a areia do deserto foi a cama dele. Mas ele tinha um pouco de azeite, que naquele tempo era moeda corrente, era como dinheiro. Ele podia trocar por comida, por hospedagem, enfim. Era a única coisa valorosa que ele tinha ali, materialmente falando. Mas aquela palavra foi tão forte, aquela visão, gente, foi tão grande dentro dele, que ele, bom, meu Deus, já que o Senhor vai fazer tudo que o Senhor disse, já que o Senhor me prometeu essa vida, então pegou a pedra, que foi o travesseiro, pegou o óleo, que era a única coisa que ele tinha, e a Bíblia diz que ele erigiu em coluna, e ele falou: Senhor, vai se cumprir tudo que o Senhor falou, eu vou ter pão para comer, roupa para me vestir, eu vou voltar em paz para a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus, de tudo que o Senhor me conceder, certamente eu lhe darei o dízimo. E ali ele derramou o óleo na pedra em oferta a Deus. Era a única coisa que ele tinha de valor, mas ele derramou. Ele fez aquilo pela fé, ou seja, ele ofereceu como oferta a Deus: Senhor, eu deixo de ter isso, de confiar nisso, e eu coloco isso em oferta nas tuas mãos, porque eu creio naquilo que o Senhor me falou, nessa visão que eu tive. Então, naquele momento, ele selou a fé. A palavra diz lá em Tiago: vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. O avô de Jacó, Abraão, levou Isaac ao altar. Muitos aqui conhecem essa passagem. Quando Abraão levantou a mão para fazer o sacrifício, Deus bradou: não firas o moço. Abraão, Abraão, não firas o moço, porque agora eu sei que tu me amas, porquanto não me negaste o teu único filho. Você vê que Deus esperou até o último momento, porque Abraão a qualquer momento também podia voltar atrás, mas Deus esperou Abraão levantar o cutelo
E quando ele iria descer para sacrificar Isaac, ele não ia voltar atrás. Se Deus não brada do céu, se Deus não grita, Abraão teria feito o sacrifício. E aí Deus fala: agora eu sei que tu me amas. Quer dizer, são nas atitudes, na obra, que Deus vê a nossa fé. Ele fala: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Lá em Tiago, ele fala: vê que Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac. Ele deu esse exemplo, o apóstolo Tiago. Fé tem que ter obras. Eu estou te dizendo isso porque foi uma orientação que nesse sábado à tarde eu dei a uma pessoa que estava desesperada. E ela não sabia entender, ela é uma nova convertida, como Deus age, como materializar a fé. Toda a Bíblia Sagrada tem a manifestação da fé. O paralítico desceu pelo teto, arriscando a própria vida. E a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhe a fé, a mulher hemorrágica que não podia estar no seu fluxo de sangue no meio da multidão, porque era a lei de Moisés, mas ela arriscou a própria vida e ela poderia ser apedrejada pela lei. Mas pela fé ela venceu o medo, tocou na orla da veste do Senhor. E Jesus disse: alguém me tocou diferente, eu senti que de mim saiu o poder. E ela revelou o que aconteceu com medo. Jesus disse: a tua fé te salvou. Bartimeu, ele clamou, ele foi até o Senhor Jesus, cego, voltou enxergando. O outro foi até o tanque de Siloé, se lavou os olhos e voltou também enxergando. Então a fé tem obras. E é essa obra que testifica também a nossa fé, pessoal. Ou seja, Deus trouxe essa campanha, esse propósito. Não é à toa, mas é uma inspiração e uma direção de Deus. E quando você recebe essa palavra e você executa: Senhor, sobre a tua palavra, eu vou fazer dessa maneira, porque eu creio no Senhor. Essa sua atitude de fé, a materialização da sua fé, faz Deus honrar, faz Deus abençoar, faz a sua fé ser testificada, consolidada, confirmada. A fé, ela tem obras, diz a palavra lá em Tiago. Depois você medita. E foi isso que eu expliquei a essa pessoa. Então, Jacó, quando derramou o óleo, ele trouxe para a vida dele uma unção. Ele trouxe, quando ele creu, obedeceu e fez o que aos olhos humanos ele não poderia fazer, mas ele fez crendo na palavra de Deus. Deus trouxe a resposta. Talvez você diga assim: bispo, eu não posso aos olhos humanos fazer isso, mas pela palavra de Deus, pela fidelidade que eu tenho ao meu Deus, eu vou fazer, eu vou usar a minha fé nessa campanha. É isso que Deus precisa, porque aí você está unindo a sua fé com a minha fé. Estamos unindo a fé, madrugadas de oração, subidas ao monte, jejuns pela sua vida. Tudo isso, pessoal, do lado espiritual, vai trazer um mover poderoso e portas vão se abrir. O milagre vai acontecer, porque está havendo um movimento de fé, uma união de fé, uma unção será derramada poderosamente para a sua vida. Por isso existem as campanhas, os propósitos de fé, para nossa fé estar em constante movimento. Nós dependemos da fé, dependemos de Deus, e sem fé não tocamos em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo é possível ao que crê. Tanto é que Jacó enfrentou lutas, mas Deus foi com ele em cada luta, pessoal. Em cada luta, Deus foi com ele. Labão, movido pela inveja, era tio de Jacó, mas tentou prejudicar ele de todas as maneiras, mudou o salário dele 10 vezes. Jacó tinha o salário de acordo com a cor que as ovelhas nasciam. E Labão separava as ovelhas para que no cruzamento das ovelhas não houvesse possibilidade de nascer da cor do salário de Jacó.
E depois que ele derramou o óleo, Deus foi abençoando. 20 anos se passaram. E aqui em Gênesis 31, 13, foi o que Deus falou ao meu coração. Deus apareceu a Jacó no versículo 11 e fala assim: e o anjo de Deus, melhor dizendo, me disse em sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta-te agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está te fazendo. Deus mostrou, Jacó, eu estou trazendo um milagre. Vão cobrir o rebanho, as ovelhas que vão cobrir o rebanho, os machos que cobrem o rebanho, são listados, salpicados e malhados, porque eu vejo o que Labão está te fazendo. Deus sabe de onde está vindo essa inveja, às vezes da sua própria parentela, gente muito perto. A inveja está vindo de pessoas que você ajudou, que você estendeu a mão, que você às vezes fez até o que não deveria ou não poderia, mas você fez porque você tem um bom coração, você tem um brilho de Deus, e é por isso que Deus tem te honrado, porque mesmo em meio às lutas você não perde a sua essência, a sua bondade, o seu brilho. E é justamente esse brilho que você tem que incomoda muita gente, que muita gente quer ser quem você é, quer ter o que você tem, por causa desse brilho. Essa inveja vem por causa disso. E Deus falou através daquele anjo, eu vejo tudo que Labão está te fazendo. Não se preocupa não, eu estou vendo tudo, eu vejo tudo. E os machos que cobrem o rebanho são salpicados, malhados, eu vou te dar essa vitória, vai nascer da cor do teu salário, porque eu vou entrar com providência. E ele fala, eu sou o Deus de Betel, onde me ungiste uma coluna e onde me fizeste um voto. Deus se lembrou daquele dia, pessoal. Vou até deixar aqui. Deus se lembrou daquele dia, da pedra e do óleo. Deus estava dizendo para ele, sabe por que eu estou te honrando? Sabe por que eu estou te trazendo a vitória? Porque eu sou aquele Deus que você derramou óleo na pedra e me fez um voto. Você creu naquilo que eu te mostrei na escada, na visão, no sonho. E você fez o que não podia, você derramou o óleo na pedra. Você usou a tua fé. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu a coluna e fez um voto. Eu sou aquele Deus e eu estou na tua vida. E os machos que cobrem o rebanho, eu trago salpicados, malhados. Labão está fazendo de tudo para te prejudicar, mas as ovelhas vão nascer da cor do teu salário. E Deus honrou. A palavra diz que Deus tirou da riqueza de Labão e entregou para Jacó. As ovelhas fortes, boas, ficavam da cor do salário dele, e o rebanho de Jacó se tornou maior do que o rebanho do que o seu tio, do rebanho do patrão. Quer dizer, Deus tirou da riqueza de Labão e deu para Jacó. E eu creio que Deus vai trazer esse mover na sua vida. Isso é a fé, pessoal. Isso é fé. Orar é importante, mas uma atitude de fé é mais ainda. É uma junção. Eu não posso orar e cruzar os braços. Eu não posso só cruzar os braços e ficar orando. Eu não posso também querer agir sem orar. Fazer as coisas da minha cabeça. São as duas coisas. Oração e ação. Orar e agir. Orar e tomar atitude. É assim que o milagre acontece. Foi isso que eu expliquei para essa pessoa hoje à tarde, né? Hoje à tarde não, nesse sábado, né? Já estamos nesse domingo. Foi isso que eu expliquei e senti em meu coração, movido pelo Espírito Santo, de te dizer a mesma coisa, de fazer essa orientação geral, fortalecer a sua fé. Use a sua fé. Você tem uma fé, um pedaço de Deus dentro de você. O diabo sabia que se Jacó derramasse aquele óleo, oferecendo a Deus em oferta, não foi o azeite que comprou a bênção de Deus, mas a atitude de confiar em Deus materializada
naquela atitude que ele tomou de derramar o óleo. Não são dinheiro, não é dinheiro que compra a bênção de Deus. Mas quando você, movido pela fé, usa de fidelidade e planta na obra, vai haver um mover na sua vida. Pode ter certeza absoluta disso. Então, pessoal, participe. Eu senti de te dizer isso da parte de Deus. Você vai enviar o seu endereço, você vai receber o óleo, a pedra, o óleo e a pulseira, e você vai plantar a sua fidelidade nesta campanha, e Deus vai nos honrar. Eu te convido, é o último mês praticamente, agora o mês de maio, e Deus reservou essa bênção para você. Vamos completar 90 dias de oração e jejum. Deus vai fazer. Então eu te convido, e às 3 horas da manhã eu vou estar fazendo a oração especial. Se você não participa da oração das 3 da manhã e quiser, você escreve aqui embaixo, no link que eu te mandei do WhatsApp, melhor dizendo, você escreve: eu quero participar da oração. Porque eu não envio para todos, só para quem está pedindo, porque justamente é um horário ali invasivo, 3 da manhã. Só se você me pedir, eu vou te enviar a oração. Tem muita gente já comigo nessa oração, quase 1000 pessoas já nessa oração. Se você quiser participar, participe, faça, Deus vai nos honrar. E se você não está na campanha, nesse último mês, participe. Posso fazer, Deus vai honrar e pode desafiar a minha fé. Pode desafiar a minha fé. Hoje, nesse sábado, eu não subi ao monte. Eu iria subir hoje, mas Deus colocou algo especial no meu coração. E eu vou subir de uma maneira especial segunda-feira ou terça, para cumprir o que Deus colocou no meu coração, e vai ser forte. Mas pode desafiar a minha fé. Se há um Deus na minha vida, você será abençoado. Prepare aí o seu copo com água. O meu está aqui. Bíblia aberta no Salmo 23. Deixa eu abrir a minha aqui. Coloque aí pertences, peça de roupa, tudo sobre a Bíblia. E eu vou só orar o Salmo 23. E quando eu estiver orando, você vai orar comigo, ou em palavras ou em pensamentos, repetindo. E essa unção do Salmo vai tocar sua saúde, seu corpo, seus caminhos, e nada te faltará. Nem saúde, nem força, nem ânimo, nem coragem, nem disposição, nem prosperidade. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas do descanso e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Senhor, eu abençoo, meu Pai, a vida de cada uma dessas pessoas, e que toda doença, dores, enfermidades, angústias, tristeza, amarguras, depressão, todo mal, em nome de Jesus, saia desta vida. Senhor, consagra, unge e abençoe estas águas, que se tornem um remédio dos céus, um remédio infalível para curar o corpo, a alma e o espírito desta pessoa, meu Deus. No nome do Senhor Jesus, receba um milagre, a vitória de Deus sobre a sua vida. Receba em nome de Jesus um milagre que só Deus tem para a sua vida. Receba. Bebamos juntos da água, gente. Deus é na sua vida, aleluia. Lave o seu rosto.
toca nas partes do seu corpo. Aleluia, Deus é contigo, pessoal. É assim como diz esse hino, Ele vai prover na nossa vida. Deus te abençoe. Eu sigo aqui em oração, hoje eu estico até as 3 da manhã, em espírito de oração pela sua vida. Deus te abençoe, você que já está nessa fé, seja abençoado, essa madrugada vai ser de oração. Deus vai te visitar poderosamente, e se você não tem, participe, vai ser forte. Deus te abençoe, beijo no seu coração. Faz frio, chove aqui em São Paulo, mas nós estamos aqui firmes no propósito. Deus te abençoe.